Fala rico, fala rica, batemos mais de 100 inscritos e eu tô devendo para vocês aí um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês como operar suporte e resistência. Primeiro vocês têm que entender o que seria um suporte ou resistência. E é óbvio, como operar isso dentro de opções binárias. Lembrando que opções binárias e mercado de Forex são mercados diferentes, embora utilize o mesmo gráfico. Entendendo isso, bora para a dica. Antes de qualquer coisa, vocês têm que entender que um suporte ou resistência seria a máxima e mínima do gráfico em um certo momento. Todo suporte, toda resistência é um ponto onde o mercado teve dificuldade de passar, seja no topo ou no fundo em uma região. Suporte é todo ponto onde que o gráfico tem dificuldade de passar, que seria a parte de baixo, que daria sustentação do preço. Resistência seria o topo, onde tem dificuldade de passar, mas todo suporte e resistência foram feitos para ser rompido em algum momento. Há uma consolidação em um preço por algum motivo, do qual nós não sabemos, pode ser simplesmente um tempo de descanso do mercado, e nesse tempo que vocês têm que ficar atento para ver as oportunidades para que consiga fazer uma operação. Para opções binárias, você observa o ponto onde teve essa dificuldade e os padrões que aconteceram para que vocês consigam dar uma entrada. Para nós que operamos aqui na Trader Rico, temos vários filtros que nos ajudam a identificar esses pontos e fazer uma operação com uma assertividade maior. Tudo no mercado é sobre probabilidade. Você já entra sabendo que tem a chance de 50% de dar certo, 50% de dar errado. Todo mundo que tem uma estratégia consegue aumentar a sua chance de ganhos. Para nós, usamos como regras tais filtros que maximizam nossos ganhos. E para isso, é claro, eu tenho que ir para a tela do meu computador para mostrar para vocês. Lembrando, se vocês gostaram deste vídeo, deixe o like, compartilha e, é claro, siga a gente para mais dicas. Vamos identificar o que seria uma oportunidade para que eu possa te explicar o que seria um suporte ou uma resistência. Lembrando que nós estamos analisando o passado do gráfico, embora quem segue a gente no canal sabe que cada momento é único, porém, em cada momento cria-se um padrão que pode ser representado ou deve ou é representado por velas. Porém, em cada padrão encontra-se um comportamento e nós operamos o comportamento e não simplesmente velas verdes ou vermelhas. Toda a estratégia era elaborada em cima de comportamento. Então, entendendo isso, nós conseguimos justificar uma estratégia. E nessa estratégia que eu quero explicar para vocês hoje é sobre suporte e resistência. Para isso eu vou utilizar duas linhas. Sempre eu utilizo duas linhas no máximo. Por quê? Porque eu não preciso mais do que isso. Eu opero dentro de uma vela de M5. E eu identifico suporte e resistência. É a única coisa que eu preciso de entender para operar este mercado. Então, olhando no passado gráfico, eu não preciso nem ir lá muito atrás. Mas se eu quiser identificar esses pontos, fica fácil uma vez que eu entendo o que é suporte e resistência. Como eu falei com vocês no vídeo atrás, suporte é a parte de baixo que segura o preço. E aonde tem uma dificuldade do preço passar. Resistência é a parte de cima. Da mesma forma, há uma dificuldade de ultrapassar. Porém, em algum momento, é fato que vai ser rompido, tanto o suporte quanto a resistência. Porém, vocês vão observar que logo mais ela irá fazer novamente o que seria um suporte e depois o que seria uma resistência. Porque é desta forma que o mercado se comporta. Mas como identificar um suporte, uma resistência para pegar uma operação? Aqui no canal Eu Trader Rico, nós explicamos nossas operações baseado nos filtros que nós criamos com a intimidade que nós já temos, ou melhor, com a experiência que nós já temos de operações. Então, quando encontramos uma região igual a esta aqui, onde houve uma dificuldade de passar, tanto na parte de baixo como suporte, quanto na parte de cima como resistência, nós esperamos pelo menos 2
a 3 toques na região para que a gente possa acreditar em uma resistência ou em um suporte. É fácil falar depois que aconteceu, mas para vocês que seguem a gente no canal sabem que é isso que nós fazemos todos os dias e é isso que nós mostramos. Mas para que vocês entendam, você tem que saber. Se vocês querem chegar em algum lugar, vocês têm que ter pelo menos o mapa. E o mapa seria a memória que nós criamos do gráfico. Então essa é a dica que eu posso dar para vocês hoje, identificando o que seria um suporte ou uma resistência, criando filtros para que possam operar. Então, em algum momento, o gráfico irá descansar. Nesse descanso, observamos a dificuldade de ultrapassar. Aqui, por exemplo, você pode observar o que aconteceu. Teve uma tendência de baixa, isso pode acontecer tanto na tendência de alta quanto de baixa, mas o exemplo aqui está favorável para a tendência de baixa. O que seria a tendência de baixa? Ela veio com sequência de velas vermelhas, até que surge uma vela verde, que seria a correção deste movimento. Porém, ela não corrigiu o movimento 100%. O que seria ser 100%? Seria basicamente entender que ela saiu do ponto A e foi até o ponto B. Então a correção seria sair do ponto B e voltar para o ponto A, que foi onde iniciou a nossa tendência, certo? Porém, identificamos que ela saiu do ponto A, veio ao ponto B e o que aconteceu? Consolidou o mercado em uma região. Aqui nós chamamos de lateralização. Para opções binárias seria o melhor movimento para se operar. Claro, caso você tenha um filtro de operação. Em nosso filtro de operação, que é a dica de hoje, seria simplesmente identificar o que seria uma tendência, identificar o que seria uma correção dessa tendência. Uma vez que você percebeu que a correção desse movimento criou-se um canal de lateralização, é simplesmente esperar a vela de confirmação, que vai contra a tendência, e o primeiro e o segundo toque nessa região. E logo depois, tocou, você pode efetuar uma operação. Então, vamos refletir novamente. Vínhamos de uma tendência de baixa e houve uma correção. Observa que aqui aconteceu a mesma coisa. Veio, houve uma correção, porém continuou. Então, não tem como eu ter pego uma operação aqui. Por quê? Porque não houve a confirmação, que seria o nosso filtro. Agora, imagina só, veio esta tendência, houve uma quebra da tendência e logo depois houve uma consolidação. Aqui seria meu primeiro toque, aqui seria meu segundo toque e aqui meu terceiro toque. A minha operação seria no quarto toque. Não houve aqui, porém aqui houve o toque. Quando eu opero simplesmente no toque. Porém, eu vou deixar o melhor para o final, que é uma dica para vocês maximizar os seus ganhos e não perderem as suas entradas com falso rompimento. Observa que essa região é uma região de retração. Tem pontos de velas aqui só com pavio e não com corpo. Então, toda vez que haver pavio em uma região igual a essa aqui, sempre espere o toque e opere. Porém, se houver velas com corpo na região, no caso, imagine que não havesse sombra, mas havesse corpo aqui nessa região, o que vocês fazem? Não opere o toque, opere a reversão. Ou seja, em vez de operar para a mesma vela, eu operaria para a próxima vela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Porém, aqui nesse caso, são regiões de toque e não de corpo. Então, tocou a quarta vez, eu posso estar pegando. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês testem essa estratégia. Fale no comentário para nós o que vocês acharam. E é claro, não se esqueçam de seguir para mais dicas. E para não falar que nós só analisamos o passado, vamos identificar aqui alguns suporte, resistência e vamos ver se conseguimos estar pegando uma ordem para mostrar para vocês. Eu já deixei marcado aqui o que seria topo e fundo em uma região de lateralização. É claro que está muito bonito ver visualmente
esta região. Nem sempre talvez vai estar tão bem desenhado assim, mas foi de fato o ponto que conseguimos neste momento encontrar. Seguindo a linha de raciocínio que nós acabamos de passar para vocês de entrada, identifiquei aqui dois gráficos que é uma possibilidade de operação no toque, tanto para retração quanto para reversão. Então o que acontecer primeiro, nós vamos pegar e executar uma ordem, tá? Então observa que essa região aqui é uma região de toque e de corpo. Desde que não ultrapasse, nós vamos pegar uma operação, tanto de venda quanto de compra, o que acontecer primeiro, tá bom? Lembrando, novamente, que operamos dentro da vela de M5. E dentro da vela de M5, vamos colocar no time e operar esta vela em M5. Estamos aqui com a banca de 100 reais. Opa, tocou no ponto nosso, vamos ver. Veio o que seria no suporte. Está finalizando a vela de M5. Vamos operar agora a reversão e não a retração. Por conta de quê? Por conta do time. O time não me permite operar para a mesma vela, mas me permite operar para a próxima. Como não ultrapassou o nosso ponto, nós podemos dar uma entrada aqui, o que seria o suporte. Porque é muito fácil falar do passado. Às vezes o difícil é você acreditar e aplicar a ordem quando você vê a oportunidade. Observa que aqui é uma região de suporte, e aqui em cima uma região de resistência, que houve canais dentro desse suporte e resistência, que sim, houve momentos que ela lateralizou e momentos que ela foi fazer o movimento completo. Mas é claro, ou melhor, claramente você consegue ver os pontos de suporte, resistência e tendência. E é normal isso acontecer. Então você tem que saber o que você procura para poder saber também identificar as oportunidades. Estávamos com 100 reais, fizemos uma operação de 10 reais, então vamos buscar 10% do valor que nós temos aí para operar. Operamos dentro da vela de M5, tá? E esta banca aqui é uma banca que eu deixei realmente para poder gravar vídeo para vocês, para mostrar a nossa estratégia, para ajudar vocês aí no canal a melhorar o seu operacional e a sua gestão, beleza? Então, observa que aqui é a região de tanto sombra quanto corpo. Por isso, eu decidi e acreditei que a partir desse ponto aí, ela iria subir. Então agora o que nos resta de fato é acreditarmos e esperarmos que dê vitória. Nenhuma estratégia é 100%. Você não pode entrar no mercado acreditando que a sua ordem tem que dar certo. Não, essa ordem não tem que dar certo. É você que tem que dar certo. É você que tem que estar bem posicionado, bem estruturado, saber o que está fazendo, é claro, definir o seu risco. O único problema em uma ordem é quando você não define o risco que você quer correr para alcançar o seu objetivo. Nenhuma ordem é certa. De fato é certo que uma vez que você está dentro da ordem, você tem que aguardar o resultado e a posição, ou melhor, o movimento que o gráfico vai fazer, tá bom? Então, o que nos resta agora é aguardar o resultado. Vocês puderam perceber que em todo momento a nossa ordem houve uma briga na região, porque é uma resistência ou um suporte realmente que há uma briga nessa região. Mas se vocês têm de fato uma estratégia testada, validada, não tem o que temer, é só realmente aguardar o resultado. Então fizemos aqui R$8 na visão de muitas pessoas, porém isso aqui é 8% do seu risco. Em breve conseguiremos dobrar este valor aqui e chegarmos a R$200. O que significa que você fez 100% do seu capital. É isso que importa. Todo negócio é feito para multiplicar. Então bora não só somar com a gente, mas também multiplicar em nosso canal. Valeu e até mais.